Bom, então, gente, o que eu tenho para... inicialmente, eu gostaria, assim, de dizer que essa experiência do projeto Assentamentos Agroecológicos, do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, ela é uma experiência única, uma experiência massal de transição agroecológica, onde se inicia um trabalho de transição a partir de áreas com nível de degradação muitíssimo elevado. Então, quando eu chego na Bahia em 2014 e conheço um pouco da realidade junto com os companheiros da Escola Popular e da equipe de campo Paulo Kageyama, a gente se depara com um cenário, né? E aí eu gostaria de socializar esse cenário com vocês aqui, né? A partir dessa contribuição e dessa inserção que nós tivemos junto à equipe de campo Paulo Kageyama e a Escola Popular, né? A equipe da Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto. Então, eu, inicialmente, né, trago parte da experiência que começou lá em 2012, 2013. O objetivo da aula de hoje é trazer para vocês um cenário, né, da onde que a gente sai e onde que a gente almejava chegar e onde que a gente chegou hoje. Então, esse é um pouco o desafio. Falar de transição agroecológica é algo bem desafiador, porque a gente tem vários aspectos vinculados à transição. Dentro de transição agroecológica, redesenho é também uma outra temática importantíssima que provavelmente ficaria aqui tranquilamente uma aula falando só de redesenho. Então, realmente, a gente vai tentar trazer aqui para vocês alguns apontamentos, a gente vai trazer também algumas experiências, algumas fotos para tentar facilitar esse diálogo e, de antemão, a gente se coloca à disposição. Como eu disse para vocês, eu chego no extremo sul da Bahia e inicio um trabalho junto ao MST a partir de uma relação antiga que existe entre a Universidade Estadual de São Paulo, Exalc USP, mais propriamente falando do Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão Universitária em Educação e Conservação Ambiental, num trabalho de décadas que a universidade realiza junto com o MST. Então, é muito importante a gente demarcar essa espacialidade temporal, porque essa relação do MST e o núcleo de pesquisa, de extensão e de ensino de cultura, que é o NASCPTECA, ele é uma experiência, uma aliança muitíssimo antiga. Então, não poderia deixar de falar aqui da pessoa especial que foi o professor Paulo Kageyama. Então, muito em função dos trabalhos que o professor Paulo Kageyama sempre realizou de pesquisa e de extensão comprometidas com a transformação social no Pontal do Paranapanema, né, uma região aí de grandes conflitos agrários históricos, né, no Brasil, é que dá origem, na verdade, a essa contribuição da universidade junto aos companheiros e companheiras do extremo sul da Bahia. Nesse sentido, né, cabe aqui destacar o protagonismo do MST, que também logo junto aos anos de 2000 e no início dos anos 2000, ele já abraça a agroecologia enquanto um movimento social e enquanto uma matriz produtiva onde a gente tem ali, vamos dizer assim, uma mudança crucial, quebra de paradigma mesmo, onde todo o processo produtivo passa a ser agroecológico nas áreas de assentamentos do MST no Brasil como um todo. E é importante a gente trazer, logo no início dessa construção, que essa transição agroecológica é uma transição que não está colocada apenas do ponto de vista produtivo. É importante a gente ressaltar as bases da organicidade, dos princípios e das diretrizes do nosso movimento. Então, a reforma agrária popular é um pilar importantíssimo. Então, a transição agroecológica que a gente trata aqui não é uma transição agroecológica somente de sistemas produtivos. A gente está falando de uma transição agroecológica de quebra de paradigma e de construção de novas bases
para uma nova sociedade. Então, dentro do pilar da reforma agrária popular, a gente está falando de educação, a gente está falando de acesso à habitação digna, a gente está falando de acesso à água, de acesso à alimentação, de acesso à educação, e assim por diante. Dentro dessa lógica, gente, eu trago uma foto histórica aqui do professor Paulo Kageyama, com as companheiras e companheiros acampados, né? E já começa a trazer um pouco desse contexto inicial. Aqui também ao fundo temos o companheiro João Dagoberto, né? Infelizmente o professor Paulo Kageyama nos deixou muito cedo, né? Em 2016, infelizmente, a gente perde o professor Paulo Kageyama, que deixa um legado enorme, né? Enquanto cientista popular, enquanto pesquisador renomadíssimo, reconhecido no Brasil e no mundo como um todo, deixa um legado, não só ao MST, mas deixa um legado a toda a nossa sociedade, a toda a academia brasileira. E também temos aqui o companheiro João Dagoberto, o qual eu mando um abraço nesta noite, né? O companheiro João que está se recuperando num processo de saúde que ele vem enfrentando, e esperamos muito em breve tê-lo aí de novo nas nossas atividades. O companheiro João, falei com ele hoje, ele me mandou uma mensagem e pediu para que eu externasse um abraço a todos os companheiros e companheiras do MST no extremo sul e no Brasil afora. Bom, pessoal, o extremo sul da Bahia, a gente sabe que a Bahia é um estado grande, é um estado que traz aí uma diversidade cultural, uma diversidade climática, uma diversidade pedológica e edáfica enorme. E a gente está falando de uma região onde foi extremamente explorada e onde, infelizmente, a gente ainda tem uma desigualdade social enorme. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns aspectos, né, dessas características. Hoje, no extremo sul da Bahia, nós temos o império do agronegócio, né, das empresas que trabalham com eucalipto, que trabalham com café e com gado. A gente sabe dos desafios e do impacto que essa maneira de se produzir deixa externalidades ao ambiente. Então, aqui a gente sabe que os rastros, as externalidades negativas que esses processos causam do ponto de vista social, ambiental e energético, eles contribuem, inclusive, com essa crise ambiental que nós estamos vivendo atualmente, né? Seja ela a mudança, o efeito estufa, seja ela do aparecimento de vírus, seja ela do aparecimento de bactérias que vêm aí a colocar em risco algumas formas de vida. E é justamente essa pegada ecológica, né? Vamos dizer assim, tão depredatória e tão impactante que caracteriza um pouco essa região. E uma região que tem uma sociobiodiversidade enorme, né? Uma região onde a gente tem várias etnias, onde a gente tem uma biodiversidade riquíssima, né? A gente tem alguns fragmentos importantíssimos de Mata Atlântica no extremo sul da Bahia que precisam ser considerados, e a gente tem um passivo social enorme. Quando a gente traz esse cenário de fome, de pobreza, pessoal, nós sabemos que, infelizmente, o Brasil retorna ao mapa da fome, né? Recentemente, aí retrocedemos 20 anos, depois de tanta conquista, depois de sairmos do mapa da fome, depois de muitos brasileiros adentrarem a universidade, ressaltamos que a universidade é para todos, a universidade não é para poucos, depois das mesas fartas, né, que nós tivemos aí, seja na periferia ou no campo do Brasil, a gente retrocede. Então, assim, o projeto Assentamentos Agroecológicos, ele traz essa perspectiva, né, de dar dignidade às famílias, de promover segurança e soberania alimentar. Então, a gente acredita que o nosso desafio a nível de Brasil, de fazer reforma agrária popular e de promover dignidade ao povo camponês, ao povo caiçara, ao povo quilombola e aos companheiros e companheiras que estão aí dentro de muitas outras tipologias da agricultura familiar camponesa, né? Uma realidade, por exemplo, de solo degradado, né, exaurido aí pela extração desses recursos que são retirados, a luta, então, do MST, o conflito que se estabelece a partir das ocupações, não só pelo acesso à terra, mas para reconhecimento de um passivo ambiental e para um diálogo com a sociedade de que tipo de modelo de desenvolvimento que nós queremos. Nós queremos um modelo de desenvolvimento que coloca em risco
a nossa espécie e outras espécies, ou nós queremos um modelo de desenvolvimento que, de fato, não esteja atrelado somente à questão capitalista, à questão econômica. E essa geração de renda que nós pensamos, do ponto de vista igualitário, equitativo, é para todos e não somente para uma minoria. Então, é dentro dessa lógica de luta por acesso à terra, por acesso à educação, por acesso a melhores condições de vida, que se estabelece o projeto Assentamentos Agroecológicos. E hoje, pessoal, do ponto de vista, esses números eles precisam ser atualizados, mas o extremo sul da Bahia, ele é composto por 21 municípios, provavelmente temos mais de 35 assentamentos hoje, e são mais de 6 mil famílias assentadas só no extremo sul e com muitas outras famílias acampadas. Como eu já disse inicialmente, o desafio inicial do projeto era de transformar 30 hectares de terra degradada pelo agronegócio em terra produtiva redesenhada, onde a gente pudesse retomar e resgatar e reestruturar um pouco do que se perdeu, tudo que se perdeu ao longo desses 500 anos de degradação, de mais de 500 anos de degradação, né? Então, aqui eu tenho uma foto que traz um pouco essa perspectiva, né? Uma foto onde traz aqui o agronegócio, um pouco das áreas, né? De como que o agronegócio lida com as áreas de APP e as áreas de reserva legal, desconsiderando totalmente a importância dos serviços ecossistêmicos, que são fundamentais para a nossa vida e para todas as formas de vida. Então, é dentro dessa realidade que a gente tem a Escola Egídio Bruneto como um centro irradiador da agroecologia e como um centro de formação, não só a nível de Nordeste, mas a nível de Brasil e agora América Latina, da gente repensar sistemas produtivos agroecológicos. Então, como que a gente faz uma criação animal que tenha como princípio o comportamento animal, que tenha como princípio o respeito ao animal, que tenha como princípio o respeito às nascentes, que tenha como princípio o respeito ao animal. E aí a gente trabalha, né, bastante com o PRV e com os sistemas agro-silvopastoris, que vários companheiros e companheiras já iniciaram um processo de transição nas áreas. Importante destacar também que quando a gente fala de transição agroecológica, a gente não está falando de transição só de um lote ou só de um assentamento, a gente está falando de transição agroecológica a nível territorial, a nível regional. Então, dentro dessa perspectiva, fazer a transição a nível de um assentamento como um todo, mas pensando no seu entorno, pensando nos pequenos agricultores, pensando ali nos demais movimentos sociais e nas demais categorias de agricultura familiar camponesas que tem. Então, esse diálogo a escola tem feito de uma forma muito franca, muito direta e muito solidária. Aqui, novamente, né, uma foto mostrando, né, de onde que a gente quer sair. Então, é dessa realidade de deserto verde, de monocultura, de altíssimas quantidades e diversidade de venenos. É importante a gente ressaltar que o extremo sul da Bahia, ele tem ali uma veia, né, que sobe do Espírito Santo. Então, como o Espírito Santo é o maior produtor de café Conilon do Brasil, o maior estado produtor de café Conilon, a Bahia tem sido, nos últimos anos, áreas que têm sido compradas, né, pelos fazendeiros que têm colocado o agronegócio, que têm colocado ali o café como sendo uma matriz produtiva bem impactante, dado os altíssimos níveis de agrotóxicos e fertilizantes químicos sintéticos solúveis que utilizam. É importante destacar que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e que a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta tem aí uma luta ferrenha e um embate junto, né, aí compondo a campanha permanente de luta contra os agrotóxicos desde o início da criação dos assentamentos agroecológicos, que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. De uma maneira bem resumida, companheirada, falar de transição agroecológica é falar de vários aspectos ecológicos, ambientais, produtivos, sociais, educadores,
culturais, energéticos, mas para tentar facilitar a compreensão, a gente está falando de uma transição que começa desde qual é a nossa compreensão dos sistemas de produção, qual é a nossa compreensão daquele local, daquele território, mas a gente está falando de questões externas também. Então, eu tentei dividir um pouco a apresentação dentro dessa lógica da transição, dentro dos lotes das unidades produtivas familiares e da transição que é importante, essa articulação política, essa articulação societária, para além dos sistemas produtivos, que é quem consome. Então, quem são os consumidores desses produtos agroecológicos, além das famílias terem o seu autossustento? Para onde que está indo essa produção? Será que as pessoas sabem que boa parte dos alimentos que são comprados a partir da produção convencional tem altíssimos níveis de resíduos de agrotóxicos? Será que elas sabem que na torneira da sua casa está saindo o veneno que foi utilizado lá na lavoura? Será que elas sabem que aquela fruta, que aquele fruto que ela tem ingerido diariamente, ou que aquele legume que ela está comprando no supermercado tem uma dose elevada? Então, o MST e o projeto Assentamentos Agroecológicos faz um diálogo permanente com a sociedade, refletindo qual a distância, de onde que vem o seu alimento, como ele é produzido e por quem ele é produzido. Então, é dentro dessa lógica que a Escola Popular tem feito um trabalho fenomenal no extremo sul da Bahia e tem dividido, socializado essa experiência Brasil afora. Do ponto de vista interno, dentro da unidade de produção, o primeiro nível de transição é, de fato, a gente fazer o primeiro nível de transição, é, de fato, a gente compreender quais são os usos e como que a gente lida com aquele agroecossistema. E aí, a partir dessa compreensão, como que a gente promove a redução dos insumos e como que a gente começa a pensar numa substituição e numa criação de um sistema que seja autossuficiente, que seja resiliente, que não precisamos ficar trocando, por exemplo, 6 por meia dúzia, que não precisamos ficar somente nesse nível 2, que seria a substituição de insumos. Então, a gente entende, e o PAA, o Projeto Assentamentos Agroecológicos, também entende que é importante no início da transição os agricultores e agricultoras utilizarem tecnologias sociais, tecnologias de baixo custo, e às vezes até utilizarem alguns insumos, mas por um período curto de tempo. Então, a gente coloca como sendo o nível 2 essa substituição dos insumos químicos em insumos agroecológicos. O nível 3 já envolveria um pouco a temática, né, que a gente vai trabalhar com vocês hoje, que seria um pouco do redesenho do agroecossistema, onde a gente trabalha a autossuficiência. Então, como que esse sistema ele pode produzir o seu próprio composto orgânico, como que as próprias árvores podem fazer fixação biológica, como que o próprio manejo desse sistema ele reconstrói a fertilidade do solo que foi perdida e exaurida pelo agronegócio. Bom, pessoal, então as dimensões, né, que envolvem são diversas, sociais, econômicas, produtivas, políticas, simbólicas, culturais, ambientais, energéticas, educadoras e éticas. Se nós fôssemos dialogar sobre todas as dimensões da transição agroecológica, a gente não avançaria tanto. Algo importantíssimo de dizer para vocês nessa noite. Como que a gente consegue quebrar os paradigmas? Como que a gente consegue fazer um diálogo franco com as camponesas e com os camponeses que vem há muito tempo dentro dessa lógica do agronegócio, que foi uma lógica despejada pela Revolução Verde na década de 70, de uma forma muito bem pensada, estruturada, embasada, e com o auxílio do Estado, seja por meio da extensão, seja por meio da educação nas próprias universidades, que pautaram o agronegócio como sendo um modelo revolucionário. Mas muito pelo contrário, né? Na década de 70 já se falava em acabar com a fome do mundo. E naquela época, não com a chegada das tecnologias, dos transgênicos, das máquinas, hoje nós temos quase 1 bilhão de pessoas passando fome. Provavelmente agora com a pandemia essa situação está muito pior. Então a gente entende, e hoje com a agroecologia sendo tão valorizada, e com os cursos de agroecologia em nível técnico, em nível
de graduação e nível de pós-graduação, no Brasil, nós conseguimos avançar muito, mas avançar demais mesmo, seja com assistência, com a comunicação agroecológica, ou seja também a partir da valorização dos conhecimentos tradicionais que o nosso povo camponês sempre teve. Então, o resgate das sementes crioulas, o resgate de práticas conservacionistas que os nossos bisavós já utilizavam, isso é importantíssimo. Mas, em algum momento, essa ruptura que acontece na década de 60, década de 70, ela precisa ser resgatada e precisa ser destrinchada, vamos dizer assim. E muitos agricultores que enveredaram por essas práticas tão degradantes e sem saber, né, que estão envenenando a sua comida, jogando veneno, jogando agrotóxico, acabavam entrando naquela lógica, naquele ciclo destrutivo do uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Então, para isso ser quebrado, para isso ser reconstruído, o diálogo com pessoas que já avançaram no processo de transição agroecológica é fundamental. Então, eu diria que um grande divisor de águas para o projeto Assentamentos Agroecológicos foram as trocas de experiências com territórios, com unidades produtivas que já tinham avançado. Quando eu falo isso, eu digo que muitos companheiros e companheiras dos assentamentos, agricultores e agricultoras, foram conhecer, por exemplo, a Coopera Floresta, no início do projeto, foram conhecer outras experiências de transição agroecológica do próprio MST em outros locais do Brasil, como, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, em outras regiões do Nordeste. Nós tivemos companheiros da Escola Popular que foram para Cuba, conhecer a experiência de campesino a campesino e conhecer as mais de 120 unidades produtivas agroecológicas existentes em Cuba. Então, dentro dessa lógica, o campesino a campesino foi para nós algo estrutural. E isso, gente, para nós foi importantíssimo para avançarmos com a transição agroecológica. Então, novamente, reconhecer que dentro das próprias áreas dos acampamentos nós temos companheiros e companheiras com um conhecimento muito elaborado, de pessoas que fazem experimentação, que são observadores, foi um papel determinante, né? Não chegar com aquela construção do extensionismo clássico, muito pelo contrário, considerar o conhecimento daqueles que estão no território há muito tempo. Aqui é uma foto bem importante, porque ela marca um pouco a quebra de paradigma e a reconstrução agroecológica de alguns companheiros e companheiras. Então, foi estratégico essa visita que nós fizemos em Itiúba, para o companheiro Henrique Souza, um discípulo do Ernest, onde muitas companheiras e companheiros que não acreditavam na produção agroflorestal, que não acreditavam na agricultura sintrópica, puderam conhecer, manejar, vivenciar por 2 dias práticas e o sistema em si. Então, são esses companheiros que eram contra e que não acreditavam na importância que tinha o componente arbóreo, na importância que tinha essa sucessão ecológica dentro dos sistemas produtivos, eles vão para o intercâmbio de uma forma e voltam de outra. Eles vão desacreditando e voltam acreditando e propondo e fazem isso acontecer nos lotes. E aí eu destaco, né, 2 companheiros aqui, a companheira Gina e o companheiro Rubão, né, porque senão a gente iria delongar muito para citar todos, mas esses 2 companheiros têm feito um trabalho muitíssimo importante nas suas áreas, tanto nas suas unidades produtivas, como também nessa socialização desse conhecimento que eles buscaram, né? Aqui também um pouco dessa busca pelos sistemas agroecológicos, né? Então, esses companheiros e companheiras foram visitar aí muitíssimas áreas, né, de sistemas produtivos agroflorestais na Bahia. A experimentação, como a gente disse, né, que algumas fotos das áreas de assentamentos, o pessoal aqui levando o arroz, né, para coleta e multiplicação do EM, as fossas biodigestoras. Aqui também uma foto da Escola Popular, né, que trabalha com as unidades demonstrativas que depois o Rafael vai trazer com bastante ênfase, né, mas eu gostaria de destacar aqui o intercâmbio e a escola como a escola ela é um espelho. A escola ela é um espelho do que está acontecendo nas áreas. Então, há uma troca permanente, indissociada, ou seja, não existe muro entre a escola popular
e os assentamentos. Inclusive, a escola popular está dentro de um assentamento que é o Jaci Rocha, né? Então, quando a gente olha para esses sistemas produtivos que o Rafael vai apresentar para vocês, esses sistemas produtivos, eles beberam da fonte, do aprendizado de muitos agricultores que são promotores e das promotoras agroecológicas que estão lá nas áreas, e vice-versa. Os agricultores e agricultoras foram para os mutirões, para os trabalhos pedagógicos na escola e levaram para os seus lotes. Então, é uma troca de tecnologia e é uma construção dentro de um emaranhado, de uma rede agroecológica, vamos dizer assim, multidimensional. Pessoal, antes de mais nada, é importante dizer que a gente não começa nenhum processo de transição agroecológica sem conhecer o local. O diagnóstico participativo, coletivo, socioambiental é essencial. Então, gostaria de dizer assim para vocês, né, que a escola popular, ela construiu uma relação dialógica tão próxima das famílias e assim, num diálogo tão franco de conhecer a percepção, o sonho dessas famílias. Paulo, desculpa te interromper. Eu gostaria de pedir para você clicar aqui na barrinha de baixo, ocultar, porque ela está cobrindo parte da sua apresentação. Ah, obrigado, João. Gratidão. Desculpa te interromper. Não, que isso. Gratidão. Fique à vontade, tá? Fique à vontade. Bom, gente, aqui mostra um pouquinho do sonho das famílias, do sonho produtivo. Então, logo no início, a gente foi conhecer as famílias, né, a partir do olhar delas, junto com os técnicos e com as técnicas, né, fomos lá ver qual que era a leitura delas, o que, que elas queriam produzir, e a partir dessa lógica do sonho das famílias, né, a gente traçou alguns diagnósticos que foram: qual a capacidade de suporte das áreas acampadas? Das áreas que ainda não tinham sido divididas? Quantas famílias cabiam dentro daquelas áreas? Qual que era a área mínima para uma família produzir e se autossustentar? Quais eram as cadeias produtivas, né, locais que precisavam ser reconstruídas? Qual o perfil dessa família? De onde que elas vieram? Quais eram as experiências delas? E quais eram os arranjos produtivos que poderiam ser construídos a partir do sonho de cada família? E qual eram as nossas fragilidades? Qual era a nossa capacidade? Seja da equipe técnica ou da equipe dos agricultores e agricultoras. Inicialmente fez-se um levantamento do retrato dos quintais. Isso daqui é uma fase logo no início, né, da transição agroecológica, onde as famílias, onde os lotes são divididos e as famílias saem do acampamento, das áreas coletivas e vão para os seus lotes. Então, são retratos que hoje, se a gente fizer eles de novo, né, se a gente for lá e olhar, está muito diferente. Isso aqui é uma foto de 2016, se não me falha a memória. Isso daqui, gente, é um levantamento que a gente fez junto com as famílias, né? As famílias que fizeram esse levantamento, na verdade. Aqui nós temos o Jaci Rocha, o assentamento Jaci Rocha e a área do acampamento. Então, o que era antes e como está hoje, só para vocês terem uma ideia, as áreas de acampamento, pessoal, se reconstruíram, se recriaram áreas degradadas, com passagem degradada, em verdadeiros sistemas agroflorestais biodiversos. Então, nós temos áreas de 2 hectares, de 4 hectares, de 5 hectares, que tem uma diversidade enorme, a partir da construção do que cada família levou. E nós fizemos alguns levantamentos, e nós chegamos a uma conclusão que tínhamos mais de 180 espécies diferentes dentro dessas áreas coletivas que eram as antigas áreas de acampamento. Fez-se o levantamento das nascentes no intuito de buscar esse entendimento. Quantas nascentes tinham? Quais eram o passivo ambiental? Quanto de área de APP que nós tínhamos para reconstruir? E a partir dessa lógica, se iniciou o processo de cercamento das APPs, se iniciou o processo de produção de mudas, que vocês viram no vídeo, né? Os nossos viveiros atualmente são viveiros muito potentes, né? São laboratórios vivos, laboratórios e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Casas de esperança para o mundo, de esperança para a segurança e soberania alimentar, não só das famílias assentadas, mas de todo o extremo sul da Bahia. Bom, pessoal, o planejamento dos lotes, dos assentamentos e dos territórios foram feitos de maneira coletiva.
Pensar em transição agroecológica é pensar em produção com biodiversidade, ou seja, a gente produzir, mas ao mesmo tempo conservar. E eu adicionaria um elemento. Antes da gente conservar, os assentamentos agroecológicos estão recuperando essa biodiversidade que foi dizimada. Respeito às potencialidades e limitações ambientais, valorização dos saberes e conhecimentos tradicionais, adequação dos conhecimentos técnicos científicos e o diagnóstico e planejamento coletivo participativo. Alguns slides eu vou passar de uma forma mais rápida para mim chegar em umas fotos que eu acho que elas são mais exemplificativas, visto que a gente vai diminuir um pouco a programação inicial da aula era de 50 minutos e a gente vai reduzir para 40. Então, pessoal, a produção de alimentos sem veneno, ela tem aí vamos dizer assim, um princípio número 1, princípio número 2, recuperar o solo e as APPs e reservas legais. Do ponto de vista da transição agroecológica, a gente entende que sem os serviços ecossistêmicos, sem a polinização, sem os parasitoides, sem os insetos predadores, a gente não consegue deixar de utilizar aqueles insumos que estávamos utilizando enquanto, vamos dizer assim, substitutivos daqueles que eram químicos, né? O saneamento rural é importantíssimo, né? Pensar nessa abordagem para a gente produzir uma alimentação saudável e, ao mesmo tempo, para a gente conservar o nosso lençol freático, para a gente não contaminar os nossos recursos hídricos e pensar em tecnologias agroecológicas. Então, o planejamento dos assentamentos, pessoal, ele parte muito dos núcleos de base. A organicidade do MST, ela é fundamental. Como que o assentamento se organiza, como que cada núcleo se organiza, como que cada família se organiza. E aqui tem uma foto eu salvo erro no Bela Manhã, né, mostrando um pouco dessa organização e do planejamento dos assentamentos. O planejamento dos sistemas agroflorestais biodiversos, eles perpassam por um respeito dos sonhos das famílias, por um respeito à ecologia local das espécies nativas e por um respeito à realidade edáfica, climática do local. Então, a partir dessa lógica, os assentamentos eles foram divididos em núcleos. E cada núcleo tem uma potência. Tem um núcleo que está numa área mais ladeirosa, o núcleo de família que pode variar de 7 a 10 famílias. Às vezes tem um núcleo que está numa área mais propícia para a fruticultura. Tem um outro núcleo que está mais propício para uma área de horticultura ou para a criação de animal. E a gente queria enfatizar para vocês que, por mais que cada família tinha um sonho a partir de alguns carros-chefes, esses sonhos, eles foram transformados em realidades, que hoje isso é real, né? As famílias estão lá produzindo, vivenciando, reconstruindo o território, e a partir de desenhos multivariados. Então, nós não temos um modelo único. Esses modelos, as experiências podem ser replicadas, testadas em outros locais, mas cada família teve a sua autonomia. O que nós gostaríamos de destacar é que sempre foram levadas em consideração a importância do componente arbóreo e a importância de se respeitar a sucessão ecológica, a importância de entender o porquê que existem as espécies que são as colonizadoras, o porquê que existem as espécies as secundárias iniciais, tardias, o porquê que existem as climáxicas, e que essa complexidade, esses estratos, eles têm uma função, que uma espécie ela ajuda a outra e assim sucessivamente, né? Então, o planejamento, ele levou em consideração tudo isso, reserva legal, APP, paisagem, geração de renda, subsistência, os sonhos das famílias. Bom, aqui tem alguns carros-chefes principais, né? Fruticultura, horticultura, medicinais. Tivemos o apoio fortemente aqui da Fiocruz, né, que fez um trabalho bem interessante junto com a Escola Popular e as famílias. Aqui umas fotos mostrando, né, uma formação que era permanente junto com as famílias. Essas práticas, todas feitas em campo, elas eram de uma troca, de um significado enorme, e essas práticas foram elementares para a transição agroecológica, né? Temos aqui mais algumas fotos mostrando um pouco a conformação e, ao mesmo tempo, como que esse manejo ele promove a recuperação do solo, a reestruturação. Temos aqui também, né, outras fotos mostrando aqui essas experiências de transição agroecológica na prática, mostrando ali o levantamento da agrobiodiversidade, a troca de semente, a troca de maniva entre os companheiros, entre os assentamentos.
Os materiais pedagógicos sempre foram produzidos, né, pela equipe Paulo Kageyama e pela equipe da Escola Popular, de uma forma muito carinhosa e de uma forma muito comprometida. Este artigo aqui, pessoal, eles retratam um pouco de como que foi esse processo de transição agroecológica. Então, muito do que eu estou falando está mais detalhado. Então, esse artigo aqui que vocês vão encontrar na Revista Brasileira de Agroecologia mostra como que se deu o enriquecimento de 500 lotes, de 5 assentamentos iniciais. Aqui a gente trabalhou inicialmente com o Bela Manhã, o Jaci Rocha, o José Marti, trabalhamos também com o Antônio Araújo e trabalhamos com herdeiros e trabalhamos com herdeiros de São João também, que atualmente é o Fábio Henrique. O preparo do solo, né, a partir do diagnóstico, a gente inicia um processo de preparo do solo, sim, com uma dosagem baixa de calcário, né? As coleções, elas são importantíssimas no levantamento da agrobiodiversidade, das espécies que colocavam alimento na mesa das famílias, a gente promovia a troca entre as áreas, né? Trabalhamos também com o banco de leguminosas. O enriquecimento dos quintais produtivos inicialmente se deu por meio das parcerias, né? Então aqui tem o protagonismo dos agricultores e das agricultoras que produziam as suas mudas desde a época de acampamento e levaram para os seus lotes. Aqui tem o protagonismo também do MST e do PA, do Projeto Assentamentos Agroecológicos como um todo, em fazer uma rede de trabalho coletivo e uma rede de trazer parceiros para essa rede. Então, aqui eu destaco o Arboreto, né, que inicialmente, antes, na época, a gente não tinha os viveiros ativados, que vocês viram no vídeo, essa foto é de 2015, 2016, se não me falha a memória. Atualmente, hoje, as áreas são autossuficientes em produção de mudas. Na época, não. Então, a gente recebeu algumas doações de mudas de espécies nativas. Todas as famílias inseriram várias e muitas espécies nativas em cada lote. E aqui era todo um trabalho, né, coletivo de plantio e de manejo dessas áreas dos quintais produtivos. Cada quintal produtivo de cada família tinha aproximadamente 1 hectare, que era no entorno da sua residência. Aqui eu estou mostrando para vocês um pouco das áreas coletivas, né? Logo no início da transição, onde a gente tinha menor nível de biodiversidade, e depois essa biodiversidade foi aumentando com o tempo. O trabalho com plantas medicinais é importantíssimo. Gostaria de dizer também para vocês que pensar a transição agroecológica é pensar na socialização e na construção do conhecimento agroecológico. Então, não está somente vinculada às questões técnicas do manejo, das práticas agroecológicas. E esse trabalho a Escola Popular faz muito bem. Tanto o trabalho com as educadoras, quanto o trabalho com as crianças, de formação de agroecologia. E a gente gostaria de enfatizar que a Escola Popular conseguiu inserir no currículo das escolas municipais a temática agroecologia. Então, isso é fruto de um trabalho que o movimento tem feito no Extremo Sul também. Dizer para vocês que para a transição agroecológica é fundamental as avaliações coletivas, os monitoramentos, as sistematizações, elas necessitam ser permanentes, porque a gente acerta, a gente erra, a gente conhece uma nova experiência, a gente respeita, e construir isso em várias mãos, a partir de várias lentes, eu diria que é primordial. Então aqui nós temos aqui fotos, né, desses momentos de socialização, de memória, de balanços coletivos. Aqui nós temos uma foto do companheiro Ronaldo Bastos, né, já aqui no seu lote, né, mostrando um pouco do seu sistema agroflorestal, que está, vamos dizer assim, num processo inicial ainda de implantação, mas já aí com algumas arbóreas, já com as anuais, né, com o manejo aqui que ele fez da roçagem, ali ele está fazendo um outro trabalho de compostagem. Aqui também um lote da companheira Júlia, né, mostrando aqui também um pouco da produção integrada de abacaxi, de banana, a área de café com pimenta. Aqui temos um outro lote que atualmente está num processo bem interessante de transição agroecológica, tanto do processo de produção das anuais, também como na construção dos sistemas agroflorestais. Aqui temos uma outra foto do companheiro Daniel, né, que é um promotor agroecológico e que tem avançado muito, tanto na socialização dos conhecimentos, mas também como
na construção do sistema agroflorestal, que cada vez mais tem aumentado a sua diversidade. Aqui uma foto do lote da companheira Valdete, se não me falha a memória. E, gente, eu gostaria, assim, né, de agradecer vocês, gostaria de dizer que a gente tinha preparado uma aula para a gente tentar conduzir ela de maneira mais pausada e trazer outros elementos mais técnicos para vocês, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a transição agroecológica precisa dessa abordagem educadora, desse cuidado metodológico que tanto a escola popular e que tanto o nosso NASPTECA tem esse cuidado, né? Gostaria de destacar novamente, fazer uma homenagem ao professor Paulo Kageyama, né, que foi um cientista social, um cientista que sempre promoveu pesquisa e extensão a serviço da agricultura familiar brasileira. Ele sempre pensou a biodiversidade para o nosso povo camponês e nunca para o agronegócio, né? Gostaria de dizer que os nossos companheiros, nessa foto belíssima aqui da nossa companheira inserindo algumas espécies no seu quintal produtivo, né? Então, eu acho que as fotos dizem por si só. Gratidão a vocês que estão participando desse encontro e gratidão ao MST, que não brinca, né? Nós temos aí o maior movimento social do nosso Brasil, da América Latina, que tem compromisso com a classe trabalhadora. Parabéns e seguimos na luta.